problema nenhum. Agora conseguimos. Desculpa o imprevisto, o problema técnico. Tudo bem. Bom, a pergunta foi, através de qual tipo de arrecadação o senhor acredita ser a melhor maneira de viabilizar o passe livre? Então, eu comecei dizendo, primeiro, agradecer o convite que vocês me fizeram. Em segundo lugar, respondendo à pergunta, que cada município poderá ter uma solução distinta de outra. Por exemplo, hoje existem no Brasil quase 70 municípios que fez tarifa zero e cada um resolveu o problema à sua maneira. Vários deles não fizeram nada, simplesmente reorganizaram os orçamentos públicos e, com isso, conseguiram uma verba para garantir a tarifa zero. Mas, de um modo genérico, eu poderia dizer que duas coisas podem acontecer. Uma primeira é a questão do Vale Transporte. Eu acho que o Vale Transporte tem que ser reformulado e porque o Vale Transporte hoje não é utilizado por uma quantidade enorme de trabalhadores, porque o desconto que é dado acaba sendo maior do que ele vai pagar na tarifa, porque existe uma progressividade de desconto em função do salário. Então, o Vale Transporte poderia ser um valor único para todos os trabalhadores, independentemente do seu salário. Com isso, você poderia ter já uma quantidade de recursos que poderia, em vários casos, a caso de Vargem Grande Paulista, caso que fez isso aí exatamente através de um acordo com as empresas de local, e com isso existe um recurso para bancar a tarifa zero. A outra é uma possibilidade de você fazer uma contribuição pelo uso do sistema viário. Diferentemente do pedágio urbano, que muita gente fala, o pedágio urbano é regressivo, porque você cobra o pedágio numa rua e acaba fazendo com que quem tem mais dinheiro pode passar várias vezes por essa rua, pagar vários pedágios e tudo bem. O sujeito que não tem dinheiro vai passar uma vez ou então vai ter que fazer uma volta para não passar, para não pagar pedágio. Então ele é regressivo. Então a gente pode fazer uma contribuição do sistema viário, que já existe na PEC 25 da Luiz Erundina no Congresso Nacional em tramitação, e que estabelece uma contribuição proporcional entre o tamanho do veículo, a área que ele ocupa, multiplicado pela potência do motor, que é uma possibilidade de poluição da atmosfera. Com isso, você faz com que o carro grandão e potente pague mais que o carro 1.0. Né? Então, essa é uma outra possibilidade, você cobrar dos veículos automóveis o uso do sistema viário e você não paga nada, você paga a taxa de lixo, embora você tenha uma casa. Você paga a taxa de iluminação, mas você usa, se você tiver seu automóvel, você usa uma quantidade enorme de ruas pavimentadas, pintadas, conservadas, cheias de placas de estacionamento, pode, não pode, sinalização, etc. Você não paga nada por isso. Então é mais do que justo que isso aconteça. São duas possibilidades, afora, como eu disse, cada caso de município que poderá fazer alterações. Alguns deles poderão fazer alguma alteração no IPTU, fazer mais progressividade e assim por diante. Mas, de um modo geral, acho que tem várias possibilidades, dentre elas algumas dessas que eu citei. Como era a proposta de arrecadação no período em que a Luiz Erundina esteve na Prefeitura de São Paulo? Então, no período da Luiz Erundina, a gente tinha primeiramente feito a proposta inicial através da criação exatamente de uma taxa de uso do sistema viário, como essa contribuição que eu chamei agora de contribuição pelo uso do sistema viário. Mas acontece que a assessoria jurídica da Prefeitura disse que, no Brasil, depois da Constituição de 2000, e não me lembro quando é que foi lá essa Constituição nova, o município não pode criar novas taxas, ele precisa de autorização do Congresso Nacional para criar uma nova taxa. Então a gente desistiu disso e acabamos evoluindo para uma reformulação do IPTU, fazendo com que as casas grandes, os luxo, os sedes de banco e assim por diante pagassem um imposto bastante maior e com isso, com esse valor adicional que era obtido da contribuição do imposto de IPTU, mantidas as isenções que já existiam para casas até 60 metros quadrados, por exemplo, que não pagavam IPTU, continuavam não pagando, mas aumentando bastante de quem tinha propriedades grandes e luxuosas. Com isso, se criava um fundo suficiente para bancar a tarifa zero. Em uma entrevista recente, nós vimos o senhor citar o Sistema Único de Mobilidade. O que seria esse sistema? Como? Pode repetir?
o que é o Sistema Único de Mobilidade. Ah, Nós ouvimos mencionar isso em uma é, entrevista. é o seguinte, é que, na verdade, desde a Constituição de 88, a questão de transporte coletivo urbano é de responsabilidade exclusivamente dos municípios. Ora, na verdade, o transporte coletivo urbano é de interesse municipal, estadual, no caso das regiões metropolitanas, e nacional. Basta dizer a você o seguinte: se você tiver um dia de greve de transporte coletivo no município, 2 dias depois, o município praticamente paralisa, deixa de funcionar adequadamente. Se você tiver uma grade nacional de transporte coletivo, é o país que para de funcionar. Então, não dá para fazer essa distinção como a Constituição de 88. Então, a primeira coisa que se quer é que haja um sistema único de mobilidade, tal como o Sistema Único de Saúde. Ou seja, governo federal, governos estaduais e municipais têm um conjunto de recursos que vão para esse fundo, que é o que, como no caso da saúde, banca a saúde gratuita. Esse Sistema Único de Mobilidade, tal como o SUS, vai bancar a tarifa zero. Esse é o SUM proposto. Entendi. Obrigada. Imagina. Para o senhor, quais são as vantagens e os desafios da implementação da tarifa zero para uma prefeitura? A vantagem não é para a prefeitura, é para a população. É para a prefeitura indiretamente, enquanto ela é responsável pelo serviço prestado à população. É como eu disse a você, nos 70 municípios, grosso modo, tem por aí no Brasil, que já tem tarifa zero, a quantidade de passageiros transportadas triplicou no geral. No caso de Calcaia, que é o maior município do Brasil, do Ceará, que tem tarifa zero, a demanda quase que quadruplicou. Para um pouco para pensar os ouvintes aí que estão assistindo isso tudo. Os que estão assistindo e não só ouvindo. Né? Triplicar a demanda significa que existe uma quantidade gigantesca de pessoas que não se locomovem na cidade adequadamente, o que precisam e o que desejam, porque não tem dinheiro para pagar a tarifa. Ou seja, a tarifa não é uma questão econômica. A tarifa no Brasil é uma questão social. Ela é um impeditivo das pessoas que não têm renda suficiente de se locomoverem adequadamente na cidade. Então, não sei, recordando a pergunta, você me perguntou? As vantagens e os desafios para a prefeitura. A vantagem não é vantagem, é um imperativo para que realmente a locomoção nas cidades não seja um privilégio daqueles que têm dinheiro para pagar a tarifa ou têm dinheiro para pagar a gasolina de carro, né, que é o que acontece hoje. Né? E a outra questão, essa é a vantagem, a outra? Os desafios na implementação. O desafio, na verdade, é você estabelecer, é o que a gente falou na frase anterior, na pergunta anterior. Como é que você viabiliza uma coisa dessa, reorganizando a forma pela qual se dá a contribuição dos recursos para que você tenha condições de fazer a tarifa zero? Ou você rearranja os seus orçamentos municipais, por exemplo, tem um município que diminuiu os gastos com aluguel de carros privados particulares para fazer variados serviços municipais. Só com essa economia ele já conseguiu fazer tarifa zero. Então, cada município vai ter uma solução, mas genericamente, eu diria que você vai ter que, de um lado, refazer a sua política de impostos para que eles sejam mais progressivos e realmente faz com que aqueles que tenham mais paguem mais, e a outra, essa questão de mudar as fontes de financiamento, acrescentando fontes municipais, estaduais, federais, e essa questão da criação da contribuição do seu sistema viário. Para você ter uma ideia, na cidade de São Paulo, eu fiz uma hipótese de criação da CONUSE, Contribuição do Uso do Sistema Viário. Tá? R$ 3,50 por dia para o carrão potente. Vai dar qualquer coisa, 1.000 e poucos reais por ano, podendo pagar em 10 vezes. Tudo bem. Tá? E até o carro 1.0, isso, ao invés de ser esse valor, ele é R$ 1 por dia, dá R$ 365 pagáveis em 10 prestações de R$ 36,50 para o carro pequeno 1.0. Tá? Fiz esses valores e R$ 3 ou R$ 2,50 para o carro médio intermediário.
Tá me escutando? Não, é ele. Alô, Stella? Estou aqui. Houve um problema grave aí, não sei o que aconteceu, meu computador apagou. Tá? Tá Posso bom. prosseguir na resposta? Pode sim. Então, eu fiz uma aplicação desses valores que eu falei da contribuição pelo do sistema viário na cidade de São Paulo com a frota de veículos existente no ano de 2019. E qual o valor que eu obtive? 6,5 bilhões de reais de receita no ano, com a frota de automóveis e veículos existentes em 2019. Qual foi o custo do sistema de transporte, tal como ele é na época, na cidade? Cerca de 6,5 bilhões. Ou seja, só com a Conuse, a gente quase que consegue criar as condições para a tarifa zero. É um exemplo que eu estou dando, né? E outros que eu citei já. Pode. Hoje de manhã, eu e o meu grupo, nós fomos a Agudos. É uma cidade vizinha aqui de Bauru. E a gente pôde ver como é que funciona a tarifa zero lá, os ônibus, o estado dos ônibus, a quantidade de linhas. E nós entrevistamos o prefeito da cidade. E ele contou que em Agudos, o modelo deles para viabilizar a tarifa zero foi cortar alguns cargos de confiança e algumas verbas que eles estavam gastando demais, coisas que estavam sendo exageradas dentro da prefeitura. Exato. E que outra coisa que eles fizeram para ajudar também é que o sistema de transporte deles dava um prejuízo danado, porque os carros eram muito, muito antigos, então eles sempre tinham um prejuízo de manutenção. E a partir do momento que eles conseguiram reformar esses carros, trocar os veículos, os ônibus e fazer os cortes na prefeitura, eles viabilizaram. Certo. É o que eu disse, cada cidade tem a sua solução. Né? E o caso de Agudos é uma referência, né? Uma das primeiras cidades que fez tarifa zero, que fez essa modificação desses salários absurdos e assim por diante. Como eu citei, é outra cidade que fez diminuição de gastos com automóveis particulares alugados e assim por diante. Cada cidade pode ter a sua solução e, genericamente, aonde você precisar de algum recurso adicional, independentemente dessas modificações, tem essa proposta da Conuso que eu citei, por exemplo. No ano passado, Ricardo Nunes, o prefeito de São Paulo, ele anunciou que estudava a possibilidade de implementar o passe livre em São Paulo. Além disso, no domingo do segundo turno da eleição, o Estado de São Paulo adotou essa medida a fim de garantir que os cidadãos votassem. Diante disso, por quais motivos o senhor enxerga que a pauta do passe livre voltou à discussão política e eleitoral nos últimos anos? Olha, por incrível que pareça, eu acho que foi a pandemia que criou um problema, que foi o seguinte: o sistema de transporte coletivo do Brasil considera o passageiro um custo, que é uma farsa. Na verdade, a passageiro é uma receita. Por que ele considera um custo? O que custa, de fato, é o ônibus ou o veículo, qualquer que ele seja, andar de um ponto ao outro, gastar combustível, pneu, manutenção, motorista, cobrador, no caso de ônibus, e assim por diante. Muito bem. Na medida que você considera que a tarifa o passageiro é um custo, o que acontece? Com o mesmo custo, um ônibus indo do ponto A ao ponto B, quanto mais passageiro existir, maior a receita dele, portanto, mais lucro ele vai ter. Ou seja, o sistema existente estimula o veículo superlotado e essas jogadas, essas discussões todas. Né? Então, na medida que a pandemia aconteceu, o que aconteceu? Desabou a quantidade de passageiro. Desabou o custo do sistema? Não, desabou a receita. Então, as empresas, de repente, chegaram a um ponto que estavam sem receita suficiente para bancar o sistema. Então, eu acho que um pouco da volta da questão da tarifa zero veio em função de que as empresas, de um modo geral, também passaram a interessar a ter uma outra solução dessa questão. E aí levantam, eventualmente, entre outras coisas, a questão da tarifa zero. Não é à toa, por exemplo, que o vereador Milton Leite, que é presidente da Câmara, acho que é presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo, se não é presidente, é um importante vereador lá, ele é muito ligado às empresas de ônibus. E hoje ele é um defensor da tarifa zero. Ou seja, a tarifa zero voltou muito à tona
muito porque as empresas resolveram entrar na discussão de que precisamos fazer um outro jeito de fazer o pagamento delas para não correr o risco que elas correram no caso da pandemia. Essa é uma hipótese que eu faço, né? Certo. Neste ano, completa-se 10 anos das Jornadas de Junho, em que a pauta da mobilidade urbana foi um pilar do movimento. O senhor acredita que a discussão acerca desse tema progrediu e o movimento em si teve algum efeito nisso? Olha, a Jornada de 2013 teve efeito duplo, tanto na discussão efetiva da questão do passe livre, porque ela fez um barulhão e o resultado foi tão grande, né, nas modificações que aconteceram, não só no passe livre, mas na política nacional em geral, que acabou sendo a tarifa zero e o passe livre entraram na história como sendo uma coisa muito importante que gera profundas modificações e movimentações da política nacional, né? E a outra, então, realmente, e por outro lado, ela desmistificou decididamente várias personalidades públicas que, na verdade, fazem uma confusão a respeito dessa questão da tarifa zero. Eu vou dar um exemplo. Haddad e Alckmin foram lá no final do 2013, quando removeram o reajuste de 20 centavos, e disseram, olha, isso vamos remover, mas isso poderá provocar problemas financeiros na prefeitura, no Estado, faltando dinheiro, eventualmente, para educação e saúde. Vocês podem verificar isso nas declarações que eles fizeram no Morumbi, no dia que revogaram o aumento de 20 centavos. Agora, volta um pouco para trás. Dezembro de 2012, Dilma Rousseff pede para prefeitos e governadores não fazerem reajuste de transportes habitualmente feito em janeiro, que seria em janeiro de 2023, janeiro, fevereiro, que é feito, porque a inflação era crescente. E eles não fizeram reajuste. E não falaram nada. Quer dizer, quando a presidente da República pede, você parece que não faz aumento de tarifa e não é todo esse problemão. Mas pior ainda, em 2014, ano da eleição da presidência da República, lembra? Não foi feito nenhum reajuste de tarifa de transporte coletivo, pelo menos em São Paulo e no estado de São Paulo. O que significa isso? Que essa conversa mole toda, feita no final de 2013, é conversa mole para bois dormir, como a gente chama, né? Ou seja, na verdade, a discussão da tarifa zero veio à tona em 2013, tiveram que ceder diante da movimentação e ainda explicitaram de maneira clara que, na verdade, não fazem essas coisas por motivos políticos e questão de discussão de quem paga essa conta. E essa pauta está sendo representada atualmente por algum político ou algum movimento específico? Olha, essa pauta está sendo representada por... Bom, o MPL segue discutindo. Eu vejo hoje vários movimentos e várias cidades do país discutindo a questão da tarifa zero. Eu participo de várias discussões em várias cidades e, curiosamente, dos mais variados partidos políticos. Aliás, as 70 cidades onde tem tarifa zero são dos mais variados partidos políticos, alguns até mesmo de centro-direita e assim por diante. Portanto, a questão da pauta da tarifa zero saiu completamente, até por causa disso que eu citei, das empresas de ônibus, de ser, aspas, uma pauta de esquerda ou extrema esquerda e assim por diante. A outra coisa que eu vejo é que, a sua pergunta pode repetir? Se essa pauta está sendo representada por algum político ou movimento. Então, por vários políticos, né? Agora, eu diria que está sendo representado mais efetivamente, nem mais nem menos, por Luísa Erundina. E a razão é simples. Primeiro, foi ela que, no governo dela, que se lançou a pauta da tarifa zero. Em segundo lugar, como deputada federal, ela fez com que o transporte se tornasse um direito social nos termos do artigo 6º da Constituição desde 2015. E até agora isso não foi feito nada, está só escrito na Constituição. Por conta disso, ela fez o projeto de emenda constitucional número 25, que já foi aprovado e está em tramitação no Congresso Nacional, aliás, uma disputa fundamental. Nesse projeto de emenda constitucional, ela propõe, primeiro, regulamentar o transporte como direito social, estabelecendo a tarifa zero no transporte coletivo urbano no país. Ponto. Segundo, estabelecendo o Sistema Único de Mobilidade nos termos assemelhados ao Sistema Único de Saúde, né? Portanto,
com participação do governo federal, estaduais e municipais. E terceiro lugar, ela propõe e autoriza os municípios, porque eles precisam de autorização, a criarem a contribuição pelo uso do sistema viário que eu citei anteriormente. Portanto, essa é uma providência central que está já no Congresso Nacional e que, se for aprovado, modifica inteiramente a questão do transporte coletivo urbano no país. Estamos chegando ao fim da entrevista. Eu tenho apenas mais uma pergunta. Eu gostaria de saber como o senhor acha que é possível conscientizar governantes e cidadãos das diversas classes sociais das vantagens do passe livre como forma de sociabilizar e acessibilizar a cidade, como fazer entender a importância de que a cidade seja acessível para todas as pessoas, para todos os moradores. Eu acho que eu acho que a oportunidade que se coloca está na discussão do projeto de emenda constitucional que está no Congresso Nacional. Ora, um projeto de emenda constitucional é alguma coisa que diz respeito ao país como um todo, portanto, de todos os cidadãos do país, posto que a Constituição não distingue nada nesse sentido, pelo menos em tese. Então, acho que uma discussão sobre esse projeto de emenda constitucional, que faz essas coisas que eu citei anteriormente, é uma forma de você trazer a discussão para toda a população brasileira, para que ela realmente entenda e participe dessa questão fundamental no país, que, olha, eu sempre não deixo de dizer, essa coisa é absurdamente equivocada, da forma que eu já citei anteriormente, desde 1817, quando foi feita a primeira concessão de transporte coletivo por D. João VI para o sargento-mor do Palácio. Francamente, acho que o país já está mais na hora, e a sua população mais do que na hora, de fazer modificações dessa coisa absolutamente absurda desde 1817. Senhor Gregório, eu queria agradecer pela entrevista. Você quer fazer alguma pergunta, João? Alguma coisa? Agradecer pela entrevista que o senhor concedeu para a gente hoje à noite. Eu vou compartilhar com o senhor através do e-mail, quando a nossa reportagem ficar pronta. Acho que o senhor cobriu uma série de coisas que a gente acabou entrevistando outras pessoas e as pessoas não sabiam falar muito, então foi um prazer conversar com o senhor, que é um dos maiores especialistas nesse assunto no Brasil. Muito obrigada. Obrigado a você, Estela, João Pedro, a todos o pessoal da Unesp que ouviu, e qualquer coisa eu sigo sempre à disposição para falar sobre o assunto que eu acho que é absolutamente fundamental para que esse país se torne efetivamente, minimamente, uma democracia. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau, senhor Gregório. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Ok, Estela. Saiu do ar já? Já saiu, sim. Ok, obrigado, viu? Qualquer coisa eu estou aqui à sua disposição. Tá bom, muito obrigada. Imagina, espero que tenha sido legal para vocês, tá? Foi ótimo. Obrigado. Tchau. De nada. Tchau, tchau. Boa noite. Até. Depois me manda, tá? Eu mando sim, pode deixar. Beleza. Tchau. Tchau.